Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui em mais uma live Papo de Profeta. Eu sou o pastor Júnior Souza, eu sirvo a Deus enquanto pastor na Igreja Ministério Céu na Terra. E para nós é uma alegria poder te receber, poder ter o privilégio de entrar na sua casa, de estar com você nesse momento, talvez que você está abrindo a marmita no almoço aí, no seu lugar de trabalho. E é muito bom te receber aqui mais uma vez. Eu quero louvar a Deus pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelas perguntas. E hoje você é convidado a estar conosco. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Eu tive o privilégio de conhecer ele há aproximadamente um mês, salvo engano. Estive pregando numa conferência onde ele realizou lá no Jardim Jatobá, na igreja que ele serve como apóstolo. E eu tenho uma alegria hoje de receber ele para falar de missões, para falar da obra de Deus, para falar sobre plantação de igreja. Hoje eu estou com ele aqui. Sem delongas, eu quero apresentá-lo. Ele é nascido no Evangelho, pastor há 5 anos, lá no Jardim Jatobá, no Siqueira. Ele é casado com a bispa Adriana, pai de 4, e serve como apóstolo na Igreja Apostólica Guiados pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, eu estou com ele aqui e eu quero que você aplaude a Deus pela vida do apóstolo Tiago. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Seja bem-vindo, apóstolo. Glória a Deus. Para mim também é um motivo de bastante alegria. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Júnior. Foi um dos responsáveis por levar a palavra aos nossos corações, da parte de Deus no dia do evento. E lá para cá ficou aquela amizade, né? Depois do evento a gente ficou sentado ainda conversando. Eu fiquei feliz por esse convite de poder estar aqui, passando um pouco da minha experiência, a qual eu tenho com o Senhor. Cada um de nós tem uma experiência. Deus usa em diversas áreas, porque são diversos dons, né? E o Senhor me chamou para essa missão aqui na terra. Eu estou aqui para executar, dando um passo de cada vez na vontade do Senhor. Deus usa, e é isso que eu espero, né? E que eu possa ajudar muitas pessoas que têm sonho, que muitas vezes fica ali travado, até mesmo por conta da idade, o medo, né? Às vezes a ansiedade também atrapalha muito, né? Numa vida ministerial, né? Porque viver para Cristo é você saber esperar e saber o momento de avançar. Então, se você não souber esperar, você fica ansioso. Se você não souber avançar, você avança demais, né? Pra cá, filho, ó. Aqui. Você resolve aí. Gente, a gente faz sempre assim, ó. 1 minuto. Vou dar 1 minuto. Tá fechado em nós dois aqui? Mim no apóstolo. 1 minuto eu vou dar pra você compartilhar essa live nos grupos que você faz parte no WhatsApp, nos grupos de Facebook que você está inserido. Compartilha. Vamos divulgar o céu. E nós vamos ter um tempo precioso de bate-papo aqui. Eu queria já que vocês trouxessem aqui uma água aqui para o meu convidado, em nome de Jesus. Eu vou lhe dar 1 minuto para compartilhar aí essa transmissão. Pode aumentar o fundo aí, enquanto o pessoal vai compartilhando aí. Tá no clima já aqui o sonoplasta. Então, gente, você já formula as tuas perguntas aí, sabe, no que tange a obra de Deus, a plantação de igrejas, a pastoreado, ao ministério apostólico. Fique à vontade, tá certo? Hoje ele veio aqui para responder tudo, não foi, apóstolo? Com certeza. De antemão, é uma alegria e uma honra ter o Senhor aqui com a gente. Alegria mesmo, de verdade. Porque assim, a gente convida algumas pessoas e as pessoas, viu, Kaique, né? Kaique. As pessoas fazem muita cerimônia. Você acredita, soldado? Então, e o Senhor me chamou para essa missão aqui na terra. Eu estou aqui para executar, dando um passo. Live aí, Então, assim, as pessoas fazem muita cerimônia no que diz respeito a um convite como esses, né? Então, isso não é uma brincadeira. Não, de jeito nenhum. A gente está lidando com vidas, com preciosas almas, na qual o Senhor morreu numa cruz por elas. E a gente está tendo o privilégio de levar uma semente preciosa que tem gerado vida, pastor. Com certeza. Pessoas, na primeira que a gente fez delas, quem pregou foi o Sombra ali, ó. E aí, uma preciosa vida reconciliou, não foi, Evaldo? Reconciliou. E no final ele disse assim: pastor, nós temos que fazer as lives no formato de podcast.
É interessante. Porque as pessoas querem ouvir vida. Uma coisa é eu pregar o evangelho, outra coisa é o Senhor pregar com a sua vida. Com a minha vida. Com o seu testemunho e experiências. E a própria palavra, se nós abrirmos ela é testemunho. Né? O evangelho vai falar, quem vai narrar não é Jesus. Quem vai narrar é quem testemunhou. Então nós somos testemunhas. É a experiência que nós temos com Deus que vai encaixar na vida de alguém. Né? Então assim, seja nos erros, seja no acerto, ela vai sempre encaixar na vida de alguém. Então se os testemunhos não forem contados, a experiência de vida com Deus não for passada, pessoas vai demorar muito tempo, muitas vezes. Às vezes num momento como esse, onde experiências são trocadas com diversos pastores, pessoas que têm um chamado, uma experiência. Se isso não for aberto, narrado para as pessoas que estão do outro lado, muitas vezes as pessoas estão precisando somente dessa chave. A chave que vai abrir é o conselho, o testemunho, é o exemplo dado, e ela é a resposta que ela estava precisando. Então isso vai ser contado aqui, né? Então isso aqui é plantar no reino do Senhor, entendeu? Isso aqui é interessante. Perfeito. Eu não questionei e nem vou questionar jamais, porque assim, até se você estivesse fazendo algo, meu querido, digamos que viesse constranger, você está fazendo algo para Cristo. E não é o caso de constranger, sim, certo? Lembra aquele povo, os discípulos, porque tem pessoas que infelizmente elas pensam que são exclusivas, né? Só elas que podem executar, só eles que podem fazer, só eles que têm um projeto de Deus. E aqui eu vejo um projeto de Deus, eu vejo um projeto muito abençoado aqui da parte do Senhor, né? E é de onde vêm os questionadores, né? Mas continue, eu tenho uma palavra para te dizer, continue, vá em frente. E assim como teve essa primeira alma, vai vir muitas. Glória, né? A Deus. Muitas em nome de Jesus. Glória a Deus. Que legal, gente. Que alegria começar lá com uma palavra de encorajamento. Obrigado. Obrigado, meu apóstolo. Então vamos começar as perguntas, né, gente? Estou desejoso aqui, curioso. Eu, após a minha participação numa pré-conferência que ele realizou, eu tive o privilégio de conversar com ele alguns minutos. E foi muito abençoador, muito enriquecedor. A gente trocar experiências, eu contei a história da igreja, como tudo começou. E a história parece que meio que se bateu, não foi, apóstolo? Verdade. O senhor disse, rapaz, eu comecei exatamente como o senhor, na minha casa. Com certeza. E até os desafios, Kaique, se encaixavam, pareciam, né? Verdade. Compartilhou também. Então eu queria, de antemão, fazer a primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados. Como é que tudo começou? Ministério, receber Jesus, esse discernimento da sua vocação. Como tudo começou? Conta para o pessoal. Pronto, essa é a parte, para muitas pessoas é mais difícil, é complicado, né? É a parte de onde tudo começou. Na minha vida, começou da seguinte forma: eu nasci no Evangelho, né? Eu não vou falar dessa parte do meu nascimento porque é 36 anos, né? Então assim, eu vou começar falando de quando Deus começou a realizar esse projeto na minha vida, né? Como o próprio Paulo ele diz, que desde o ventre da sua mãe ele foi escolhido, mas no tempo desejado por Deus foi onde ele começou a realizar a obra dele na vida de Paulo. Então na minha vida, quando o Senhor resolveu realizar esse projeto, porque é um projeto de Deus, foi algo que muitas vezes você vai contar para as pessoas e tem que ser verdadeiramente pessoas espirituais para poder entender. Então assim, eu quero já dizer para as pessoas que estão ouvindo, pastor Júnior, que tem muitas pessoas que ouvem, por exemplo, eu olho para você, eu vejo ser um jovem, né? Um jovem que aceitou o desafio, que aceitou o chamado, abraçou o chamado. E não é fácil você, como um jovem, no meio de pessoas que já têm uma trajetória, bagagem, que já tem uma caminhada, tem uma bagagem, né? Você ser aceito por vários motivos, pela tua idade, pela forma que hoje a gente leva. Porque eu vou falar, a cor da tua parede é escura, né? A cor da parede, a cor da guiado pelo Espírito Santo, o fundo é escuro, é preto. E tem pessoas que generalizam isso, né? Então assim, se eu fizer uma pergunta, eu gosto muito de trabalhar com pergunta também. Eu sei que o entrevistado aqui sou eu. Esse fundo preto te incomoda? De forma alguma. Te traz alegria, não traz? Traz. O Senhor se alegra? Perfeitamente. Então assim, esse é um dos desafios.
É você ouvir a voz e entender o que alegra o Senhor. Eu acho que eu sou o pioneiro aqui de pintar a parede de preto aqui no bairro. E isso é muito interessante. Então, assim, porque assim, o chamado de Deus, por exemplo, nós não vemos um projeto como esse em todos os lugares, né? Nas igrejas, eu vejo todo dia você está aqui com um convidado diferente. Nem todos têm, né, essa função. Mas você ouviu a voz do Senhor, Sim, senhor. abraçou a causa, segurou o projeto e disse: bom, quem quiser acreditar, que acredite. Eu estou acreditando porque eu ouvi, né? Então, assim, a mesma coisa foi na minha vida. No dia que o Senhor me chamou, eu ouvi a voz de Deus. E no tempo como esse, você falar que ouviu a voz de Deus é algo muito suspeito, porque infelizmente muitas pessoas se tornaram incrédulas. E tem pessoas que não executam a obra de Deus na sua vida, porque quando ele vai dizer: Deus me chamou, eu ouvi, eu vou fazer, vem muitas pessoas para dizer: não é por aí, tem todo um esquema, tem tudo isso, tem que passar por isso, passar por aquilo para poder tu chegar nisso. Não, algumas pessoas talvez foram necessárias passar por algum propósito, por alguns projetos, por algumas peneiras. Outras pessoas simplesmente ouviram a voz de Deus e Deus prova que está com essas pessoas, não é verdade? Então, assim, o chamado é diferente. Se nós pegarmos Paulo, eu gosto de sempre estar trazendo dentro da própria palavra. Se nós pegarmos Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão não viu a Deus. E quando Abraão ouviu a voz de Deus, para ele era algo desconhecido. Mas quem escuta uma voz no meio do nada, meu irmão, sabe duas coisas: ou ele está ficando doido, ou ele ouviu a voz de Deus, né? Então, assim, o cara que é louco, ele deixa vestígios, não é verdade? O cara que é louco, ele joga pedra, ele faz muitas coisas. Quem ouviu a voz de Deus não faz nada disso. Ele só tende a correr mais e mais para perto do Senhor, porque a voz que ele ouviu é uma voz diferente, né? Então, assim, é o que nós precisamos entender. E quando eu ouvi, não foi só eu, foi eu e a minha esposa, porque foi algo que o Senhor projetou junto. A minha esposa contribui muito para esse ministério, né, guiado pelo Espírito Santo, o ministério do apóstolo Tiago. Vou trazer ela aqui depois, viu? Em nome de Jesus. Né? Ela aceita, será? Aceita, sim. Glória a Deus. Ela tem a mesma visão que eu. Legal. Né? Então, assim, quando Deus chamou, e ela estava comigo no momento, né? No momento em que nós estávamos orando, tudo começou em uma busca ao Senhor. Agora, Deus sempre tem um despertar. E nesse despertar, muitas vezes Deus vai, antes de Ele falar diretamente contigo, Ele vai revelar alguém. E eu me lembro de um culto que eu fui, e eu sou espiritual, eu sou pentecostal, né, no modo de dizer, né? Então, assim, nesse culto que eu fui, eu vi ali Deus usar um homem que era cego. Eu vou falar o nome de uma pessoa que eu admiro muito, é o pastor Adão Santos, né? E eu fui num culto onde ele estava pregando, e quando eu vi Deus usar, o Espírito Santo de Deus usar aquele homem de forma tão poderosa, né? Com tanta simplicidade no falar, no mover das mãos, mas com autoridade grande na palavra, no que saía da sua boca, aquilo esticou dentro de mim. Eu sei que naquele momento Deus me levou para me mostrar: é isso que eu quero contigo. Porque as coisas não acontecem por acaso, tudo é um projeto de Deus. O Senhor nos coloca no caminho a qual Ele quer que nós venhamos viver e exercer, né? Então, quando Deus me levou ali, que me mostrou, tanto eu quanto a minha esposa, que nem uma criança quando vê aquele brinquedo dos sonhos. Então, quando eu vi aquilo ali, eu disse: meu Deus, isso aqui é coisa grande. Eu disse: Senhor, eu não aceito outra coisa. Senhor, eu quero viver isso. Glória a Deus. Eu quero viver isso que Ele tem, é muito lindo. Eu não tinha intimidade, eu não sabia de fato ainda o que era o Espírito Santo. Mesmo eu nascendo de um berço evangélico, minha mãe missionária da Assembleia de Deus, de missões na Bahia, eu cresci no berço evangélico, acompanhei muitas vezes minha mãe ministrar em vários lugares. E desde pequeno que eu via pessoas, pregadores, né? Minha mãe pregava em congressos, essas coisas.
E muitos vinham até mim e diziam assim, ó, Deus tem uma obra. Como eu não entendi, então ele entregava o recado para minha mãe. E aquilo ali eu ficava admirado, mas mesmo assim sem entender, mas eu guardava tudo aquilo, né? Então assim, quando eu cresci, no dia exato a qual o Senhor teve esse encontro comigo, que eu, observando tudo aquilo, não foi muita mensagem, não teve muita pregação, né? Mas teve muito milagre nesse culto. E eu olhava assim e disse, meu Deus, Ele fala do Teu Espírito, Senhor, do Teu Espírito Santo, que muitas vezes a gente simplesmente fala quando a gente quer falar, né? A gente só comenta sobre Ele quando quer comentar. Acho que todo cristão, ele precisa conhecer o Espírito Santo. Glória. Ele precisa gerar uma intimidade com o Espírito Santo, né? São três em um, é Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, se você observar a ação de Cristo, mesmo Ele sendo a própria palavra, Ele sempre vai narrar. Ou seja, antes, quando Jesus desce ali para ser batizado, quem desce sobre Ele é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser provado. Então foi necessário até o próprio Espírito estar sobre Jesus para conduzir ele até o deserto, ou seja, para conduzir ao local da provação, o local da bênção, o local da palavra, o local da cura, o local do milagre. Então assim, eu sei que eu fui guiado aqui hoje pelo Espírito Santo, você está pelo Espírito. Então assim, quem está nesse momento aqui conosco é o Espírito Santo. Então nós não podemos deixar de dar honras e glórias àquele que tem poder de operar todas as coisas. Então, quem faz a diferença em nossas vidas é o Espírito Santo. Então, quando eu despertei essa curiosidade para conhecer o Espírito Santo, eu sei que isso também foi Ele ali fazendo na minha vida. Ele colocou aquela semente, Ele colocou aquele desejo. E daí eu passei em casa, foi exatamente onde entrou o nome do projeto, onde entrou o nome da igreja. Era uma simples campanha de busca pelo Espírito Santo, onde eu e minha esposa nós entramos em oração, né, nessa busca. Dizer, minha filha, vamos fazer uma campanha, só a gente dentro de casa, eu, você e as meninas, para a gente receber dessa presença, porque eu quero essa presença, né? E o Senhor colocou esse desejo em nossos corações. Então, quando o Senhor colocou esse desejo, eu comecei ali com ela. Nos dias que não tinha culto, nós ainda não tínhamos o ministério, o Senhor estava dando, e já era um projeto, Deus estava nos levando. É por isso que Ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, nós estávamos em caminhos tortuosos, o caminho das nossas próprias buscas. Mas a partir do momento que nós passamos a buscar a Cristo e a buscar o Espírito Santo, o que é que acontece? Ele nos colocou no centro da vontade dele. Então assim, o centro da vontade de Deus é algo que nós não sabemos. Viver os projetos de Deus, nós não temos como saber o que vai acontecer. Nós temos que desejar e buscar viver. Agora quem vai colocar é Ele. Ele que vai encaixar. É por isso que eu não acredito muitas vezes, pastor, naquelas pessoas que vêm cheio de vontade de ser isso ou aquilo. Eu nunca sonhei em ser apóstolo. Na verdade era algo desconhecido para mim, de verdade. Então assim, eu tinha um sonho de ser missionário. Por quê? Porque eu associava, a partir do momento que eu viver para Cristo, eu posso escolher o que eu quero. Então por que é que eu escolhi ser missionário? Porque missionário ia agregar aquilo que eu gostava, de viajar, né? Não de viajar de ônibus, mas pegar o carro ali, botar bagagem e conhecer vários lugares. E aí Jesus me mostrou que viver para Ele não é viver os meus sonhos, os meus projetos, mas se entregar para Ele é viver aquilo que Ele projetou e aceitar. Em troca, Ele me deu a liberdade de poder adorar, de poder glorificar o Seu nome, me libertou do pecado. E hoje eu vivo feliz para Cristo, porém buscando viver os Seus projetos. Agora, porque quando nós começamos a orar em busca de receber essa presença,
porque aquilo ficou cravado dentro de nós. Então nós começamos a orar e a pedir a Deus: Senhor, dai-nos da tua presença, dai-nos da presença do teu Espírito. E ali eu e minha esposa, nós começamos a fazer um jejum. Fizemos um jejum de 3 meses. Se abstemos fisicamente, né? Naquele momento onde a gente estava com muita sede, muita fome de receber. Então a gente ficava buscando ali o meio totalmente de se separar exatamente para Cristo, né? Então assim, hoje eu não aconselho um casal se separar para fazer isso, mas foi o que o Senhor nos pediu, eu fiz. Então assim, quando nós começamos a abrir mão, e logo que a gente veio, é uma coisa que ajudou muito. O senhor é natural daqui? Sou baiano. Baiano. Aí está quanto tempo aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza eu tenho 13 anos. 13 anos, né? 13 Pastor, quer dizer, apóstolo, que o que seria apenas uma campanha acabou se transformando em igreja? Acabou se transformando em igreja. Como foi isso, pastor? Pronto. Então, quando a gente começou a buscar, sim, a gente ainda não ouvia a voz do Senhor nós mesmos, a não ser Deus usando alguém. Era a forma que a gente ouvia a voz de Deus. E se ouvisse, não compreendia. Quando certo? Ouvia, não tinha discernimento. Não tinha discernimento. Talvez seja a minha mente, a vontade do coração. Porém, quando o Senhor, Ele nos colocou ali, dentro daquela campanha, que seria uma campanha de 15 dias, e nós começamos a buscar a Deus em oração, firmamos aquela campanha no céu, ligamos ao Senhor, com pouco entendimento que a gente tinha, né? Mas apresentamos a Deus e buscamos honrar o Senhor ali. Então assim, dentro desses 15 dias, a primeira a ser batizada pelo Espírito Santo, a minha esposa foi logo batizada, antes mesmo da campanha, já foi batizada pelo Espírito Santo. Minha esposa nunca tinha sido evangélica, na verdade ela era uma mãe de santo antes, né? E deixou essa vida, e hoje ela tem mais propriedade para falar do testemunho passado dela. Tem muitas pessoas também que necessitam ouvir, é muito interessante. Legal. Já não é a minha área, não é o meu caso, é o testemunho dela. Sim, senhor. Mas ela nunca tinha sido evangélica. E ali eu vi um dia que exatamente, acredito que foi no dia do mesmo dia do culto do pastor Adão Santos, que ela foi batizada com o Espírito Santo. Eu acredito que foi nesse dia. E assim, para mim era algo muito tremendo. E quando eu passei a ver, nos dias que a gente começou a fazer a campanha, eu comecei a ver um movimento diferente. Eu sentia um toque diferente. Eu disse: meu Deus, o que é isso? E aí mistura aquele medo. Será que nós estamos mexendo com forças malignas? Meu Deus, porque o negócio está estranho. Não, mas era o contato do Espírito com a carne humana. Então nós ainda não estávamos tratados. Então a gente ainda estava ali naquele momento ainda de transformação, de aprendizado. Então a gente não sabia, não conhecia. Então quando Deus começou a nos visitar nos dias da campanha, aí batizou eu tive a primeira experiência de impor as mãos e a minha filha ser batizada pelo Espírito Santo. Então ali eu comecei a ver: meu Deus, que mistério é esse? Que negócio é esse? E o Senhor dizia: vocês não estão no caminho errado, vocês estão no caminho certo. E isso foi decorrendo os dias. Você começou a entrar numa dimensão diferente, né? Espiritualmente falando. Exatamente. Começamos a entrar no mundo espiritual. Então assim, aquilo que era apenas físico, aquilo que era apenas um projeto, um desejo na mente, começou a virar realidade. Então quanto mais aquilo ia acontecendo, mais vontade a gente tinha de buscar. Então a gente fez de tudo para buscar mais. Então, ao mesmo tempo, o Senhor ia dando as palavras, e de acordo com o que Deus ia entregando as mensagens, a palavra dele, a gente ia deixando. O que ele pedia, a gente deixava. O que ele pedia, a gente deixava. Não era uma troca, mas era uma renúncia, né? Ele estava pedindo que a gente abrisse mão. Então a gente foi abrindo mão, e todas as vezes que a gente abria mão, então a gente passou a ser sedento. Era no carro, no trabalho, no culto e na campanha.
todo tempo a gente queria a presença, porque era algo muito forte. Então em todos os lugares a gente estava. Eu dirigia falando com Deus aqui, falando com o Espírito Santo. Peguei a mania de falar com o Espírito Santo e comecei a falar com ele, e ali eu via ele operar grandes coisas. Até que Deus começou a nos usar, começou a falar conosco e nos direcionar, mesmo no período de campanha, para que pequenas missões. Então assim, eu vou revelar algo aqui que para poucas pessoas a gente revela, mas como nós estamos no meio de pessoas espirituais, e eu sei que tem pessoas que estão do outro lado, que talvez viveu essa experiência ou vive essa experiência com Deus e fica duvidoso se é algo do homem ou é algo de Deus, porque às vezes não tem um cargo eclesiástico, porque o homem não foi lá, como o povo tem a humanizar. Alguém desceu óleo sobre você? Alguém desceu a unção sobre mim. O próprio Pai desceu uma unção sobre a minha vida. E é o que acontece. Como foi um dia, nós estávamos orando, depois que encerrou a campanha, a gente orando na madrugada, porque orar na madrugada é algo muito bom, sabe? Tinha uma pessoa que dizia assim: na madrugada a fila é menos, né? Não tem tanta gente orando, né? Então a fila é menos, então você tem um acesso mais rápido ali com o Senhor. Na verdade não existe isso, é só uma forma da pessoa dizer. Perfeito. E um dia a gente orando, uma das primeiras experiências que o Senhor nos trouxe, porque quando Deus te chama, Ele jamais vai te deixar só, porque Ele conhece o ser humano. Ele sabe que o homem, ele pode duvidar a qualquer momento, mas você precisa ter fé, ser firme, assim como Abraão. Então Ele começou a nos dar a experiência e ao mesmo tempo a sua palavra, porque Ele sempre deixou claro: não foge da minha palavra. Então Ele começou, quando Ele começou a nos usar, Ele começou a nos mostrar o chamado de Abraão, começou a mostrar a vida de Abraão, e dizer: sai da tua parentela, sai do meio dos teus. Essa é a segunda parte mais difícil. A primeira parte é você ouvir, compreender, observar os sinais. Deus não deixa só. Ele deixa bem claro: os sinais acompanharão aquele que crê. Então, quando Ele chamou, Ele começou a deixar rastros, começou a deixar sinais que Ele estava conosco. E você vai pegando ali os macetes, né? Aquela experiência de saber os sinais de Deus, quando Ele está no negócio ou quando não está. Então mais sensível, né, pastor? Fica mais sensível, né? E quando não é para ir, quando não é para fazer, Ele deixa bem claro: não vai, não faça, ainda que pareça ser proveitoso ou agradável ou benéfico, né? Mas quando Ele diz: não vai, eu não estou, a gente tira a mão de cima e fica ali. Aí o que acontece? Nessa situação, a gente em oração, eu me lembro de uma vez que Deus, a gente orando, e o Senhor colocou um nome, né? E Ele descia, usava a minha esposa, e disse assim: ó, Maria do Socorro. Ele disse: Maria do Socorro. E ali nós começamos ali a conversar. Aí Ele falou o nome de um hospital. O nome do hospital era HGF. Bom, eu não conhecia bem, né? Eu não tinha esse tempo todo aqui em Fortaleza, mas eu sabia que ficava ali para o lado do Papicu. E eu perguntei: Senhor, mas o que tem no HGF? Deus, Ele não fala como nós falamos aqui, numa conversa como essa. Pelo menos conosco, Deus, Ele é muito curto e direto. Ele fala em códigos, né? Ele deixa ali algumas pequenos trechos de algumas coisas. Ele nunca entrega tudo mastigado, porque você tem que fazer a busca. Então o Senhor disse: Maria do Socorro, HGF. Eu disse: Senhor, mas o que é isso? Ele disse: ela está enferma. Ele disse: mas o Senhor quer curar ou o Senhor vai preparar e levar? Ele disse: eu vou curar. Eu perguntei: qual é o problema que ela tem? Ele disse: ela tem câncer no estômago. Depois disso acabou, não teve mais conversa. E aí você tenta: Senhor, mas e o resto? E o resto? E o resto? E aí você pode passar o tempo que for orando. Ele já entregou o recado, ou seja, Ele te entregou uma missão. Eu levantei com minha esposa, combinamos para quarta-feira, e fomos na quarta-feira, fomos em jejum. Eu fui trabalhar no período da manhã, e as visitas começavam, se não me falha a memória, às 2 horas da tarde.
Quando nós saímos dali, do meu trabalho, da loja, tinha uma loja no centro da cidade, e fomos em direção ao hospital. Eu não sabia que ia ter todo um protocolo ali. E quando eu cheguei ali, fomos ali na guarita, o povo esperando para entrar, e lá vai eu e minha esposa, né? E quando chega lá, chega a nossa vez, ele disse: você veio visitar quem? Eu disse: Maria do Socorro. Ele disse: mas Maria do Socorro o quê? Qual é o sobrenome? Eu disse: eu não sei. Sei o que é dela. Ele disse: agora pegou, porque eu não posso mentir. Mas irmão, nós somos irmãos em Cristo. Ele disse: mas você não tem nenhum grau parentesco? Eu disse: não. Ele disse: mas você conhece a mãe, conhece o filho? Pelo menos para eu achar aqui quem é. Eu disse: não conheço nem mãe, nem conheço nem filhos. Ele disse: pois então tá ruim para você. Eu sentei com minha esposa. Ela levantou, foi lá e perguntou de novo. E ele disse: ó, eu não posso fazer nada por vocês. E naquele momento ficou meio que uma parcela ali de: olha só como é que Deus faz. Poxa, Senhor, o Senhor me mandou vir aqui, e agora chega aqui eu não tenho acesso. É para ver se tu acredita. Mas o que nos motivou a ficar ali? O que a gente ouviu não era normal. O que motivou Abraão a sair do meio dos seus parentes e seguir o seu trajeto? A voz que ele ouviu. O que ele ouviu não era normal. Então o que motivou a gente permanecer ali é exatamente o que a gente ouviu. Não foi ninguém que veio dizer. Foi a voz. Foi a voz. Então, a gente sentado ali, eu disse: minha filha, nós não vamos sair daqui não. E ela disse: não, nós não vamos, né? E a gente via todo mundo entrando, saindo, e a gente sentado ali pensando. E a gente orava. E o povo que via olhava ali, né? E a gente sentado, e a gente continuou orando. Depois as horas foram passando e encerrou a visita. 5 horas, fechou o portão. A gente teve que arrodear, a gente foi para dentro do carro, e eu morrendo de fome já. 6 horas eu entreguei meu jejum. E eu disse: minha filha, agora nós vamos lanchar. E entramos no carro e oramos. E: Senhor, o Senhor nos mandou aqui. O Senhor nos entregou uma missão. Então que o Senhor possa abrir as portas para que a gente possa entregar aquilo que o Senhor nos mandou. Passou alguns momentos. O hospital começou a ficar fechado. Fechou a primeira portaria, a segunda portaria. Ficou só uma portaria. Nós corremos para lá. Quando a gente chega lá, a mulher disse: ó, o horário de visita já encerrou. Vocês não são nem parente. Não tem como. Mas eu vou dar um jeito para vocês. Eu vou ligar para a assistência social e vou ver o que é que ela pode fazer por vocês. Nós chegamos na guarita, uma mulher que estava lá no computador. E minha esposa disse: meu filho, agora eu vou abrir o jogo, porque esse negócio de falar terreno não dá certo não. Eu vou falar logo espiritual. Se ela entender, entendeu. Se não entender. Ela chegou para a mulher e disse: minha senhora, é o seguinte, nós estávamos orando na madrugada, o Senhor nos visitou, revelou o nome dessa mulher, Maria do Socorro Damasceno, ou Maria do Socorro. Eu não sei quem é essa mulher, nunca nem vi, mas o Senhor nos mandou aqui. A senhora pode nos ajudar? Ela disse: eu vou olhar aqui. Ela puxou no sistema, tinha 6.000 Maria do Socorro. Ela disse: bom, tem 6.000 Maria do Socorro. Você sabe qual é o quadro dela? Eu disse: ela está com câncer no estômago. Aí ela chegou e disse assim: bom, eu vou fazer um milagre. Aí a varoa gritou: bom, se falou em milagre, então quem já está aqui é Jesus. Quem já está no negócio aqui é o Senhor. Agora é como Deus quebra protocolo. O horário de entrar é o horário de visita. Passou do horário de visita, ninguém entra mais a não ser acompanhante. A mulher não tinha acompanhante. Nós não éramos parente, nem era acompanhante para ela. Aí o que Deus fez? A mulher começou a mexer no sistema. E ela disse: bom, quando ela puxou no quadro que o Senhor tinha dito, ela achou 6, se eu não me engano. Aí ela começou a citar. Quando ela citou Maria Damasceno, Deus risca lá na minha esposa e diz: é essa. Ela disse: é essa daí. Tem certeza? Tenho. Bom, essa mulher está na sala de recuperação hoje. Ela fez uma cirurgia de tantas horas.
e ainda vai sair, está na sala de repouso, né, que é a sala onde fica ali depois da cirurgia. E assim, agora eu vou encaminhar vocês para assistente social para ver o que é que ela vai fazer. Porém, não parava ali. Aquela mulher que estava ali estava precisando. Ela começou a pedir oração e começou a clamar: por favor, nos ajude. Nós fizemos uma oração e entramos. Quando a gente entrou ali, ali estava muitas pessoas. E ali a gente ficou esperando muito tempo. Minha esposa, ela caminhou lá em cima, eu fiquei embaixo, porque podia entrar um. E ela encontrou com uma jovem que era amiga dela de infância, do interior, com a cabeça raspada porque estava com câncer. E ela foi lá embaixo, me chamou, e eu fiz o apelo para aquela jovem. Ela disse: não, quando eu ficar boa, eu aceito a Jesus. Ali aquilo me deixou muito triste. Imagina. Sabe? E ali a gente passou. Você vê como é que como é você viver esse negócio. A gente passava de um lado para o outro, muitas pessoas no corredor enfermo, muitas pessoas mesmo. E 9 horas da noite a gente teve acesso a Maria do Socorro. Deus tinha revelado a afeição dela para minha esposa, e ela disse tudo para mim antes. E quando nós chegamos na sala aqui, a gente apontou no quarto, ela olhou para a gente como se já conhecesse a gente. A mulher estava em recuperação. Exatamente. E deu um sorriso como se já nos conhecesse. E alguém que estava só esperando. Só esperando. E a gente já sabia quem era, né? E quando a gente chegou lá, aqui, você vê como é tão poderoso, que eu entreguei a palavra que o Senhor me disse. Sim. E coloquei a mão sobre ela. Essa mulher, ela entrou em êxtase, né? Ela foi tomada. E eu dizia: não fala, não fala, não fala. E eu disse: o Senhor está te entregando a cura. Quando eu fui saber, ela tinha aceitado Jesus um dia antes. Glória a Deus, né? Então assim, quando eu fui saber, ela não tinha filho e ainda era viúva. Meu Deus. Né? Então assim, naquele dia, nós saímos de lá 10 horas da noite. E quando a gente chegou em casa, com aquela, poxa, missão cumprida, sabe o que é que Deus disse pra gente? No meio de tantas pessoas que estavam ali precisando, vocês só focaram nela. O tempo que o Senhor nos permitiu de estar ali, Ele nos mostrou muitas pessoas. Eu passei com pessoas com derrame, pessoas que estavam baleadas, muitas pessoas com problemas sérios. E a gente, focado em uma alma, perdemos muitas almas. Isso é para você ver como Deus age, né? Ele disse: levei vocês lá por conta de uma pessoa, mas se tiver acesso a muitas, e só se preocupou com uma. E aí eu me lembrei daquela passagem. Pode falar. Interessante, pode continuar, pastor. Eu me lembrei daquela passagem de Jesus, quando Jairo vai buscar Jesus, e ele passa por alguém que precisa. Se ele vai só no foco de Jairo, alguém não teria tido a cura no meio do caminho. E aí eu vi assim: poxa, mesmo a gente cumprindo a missão, mas negligenciamos do outro lado. Meu Deus. Entendeu? Então assim, depois disso eu despertei mais. Eu disse: poxa, Jesus, me perdoe. Me perdoe, Senhor. Pastor, quais são suas referências? Eu sei que o nosso maior modelo é Jesus Cristo, mas quem lhe inspira? Um homem de Deus. O senhor falou de um deles, né? O pastor Adão Santos. Mas me conte aí, quem são suas referências? Eu, por exemplo, eu leio muitos homens da literatura, daquilo que eles escrevem, daquilo que eles pensam. Acho que o senhor também tem os seus. Mas eu também leio a vida de muita gente boa, de muitos homens que nos inspiram, nos encorajam, no ministério, no episcopado. Eu queria saber do senhor, quem são as suas referências aí? Pastor, de apóstolo, de escritores? Bom, eu vou te dizer algo aqui que talvez te impressione. Quem me acompanha, a minha esposa, as minhas filhas, os meninos que frequentam a minha casa, desde quando Deus me chamou, sabe, Pastor Júnior, eu não sou aquele tipo de pessoa de ouvir pregação. Livros eu não tenho na minha casa. Eu tenho um livro do Benihim, que é o Bom Dia Espírito Santo, porque é o que me traz afinidade, né? Teve uma época que eu procurei até o livro do pastor Adão Santos, que
Eu esqueci o nome do livro que ele tem. Sim, senhor. E assim, eu até emprestei o livro ao Kaique. E eu aprendi uma coisa: eu preciso ser autêntico. É por isso que é doloroso. Porque quando Deus me chamou, todas as tentativas que eu tive foi frustrada em relação a essa busca. E nós vemos no tempo de hoje algo tão ruim. Porque assim, aí quando eu pensei que eu estava sendo egoísta, eu disse: mas eu estou sendo egoísta porque eu não me sinto bem. Não é o caso de te convidar ao ministério. Não é isso. De convidar alguém para ministrar lá e ouvir. Eu amei a forma que você ministrou, que Deus te usou ali, né? Como os outros irmãos, gosto de ver muito, amo ver a minha esposa ministrando. Como torço para todos esses meninos, eles são, na verdade, colocados à prova, muitas vezes sem nem saber. Só que eu tinha Kaique ali achou graça, não entendi não. O senhor falou de colocar ele na prova, ele riu agora. É que ele fica balançado, quando a gente bota ele à prova, ele se treme todinho. Que é de surpresa, né? Então assim, eu me lembro que quando Deus me chamou, Ele tinha dito que eu não ia contar com ninguém. Como é? Ele disse o quê? Que eu não ia contar com ninguém. E todas as vezes, aí eu me lembro de uma situação que eu fui contar com alguém. Eu saí de casa. E quando eu saí de casa, que eu comecei o Senhor disse assim: vai te acontecer algo que é para o teu próprio bem. E muitas dessas vezes Deus usa a minha esposa. A minha esposa é um porta-voz de Deus para falar comigo, né? E assim, eu fiquei com medo. Eu disse: poxa, será que eu vou ser atropelado? Eu estava atravessando a rua no momento. Eu fiquei com medo, olhei para um lado para o outro e disse: poxa, acho que eu vou ser atropelado aqui, só pode. E eu fui pisando em ovos ali, com medo, mas não era isso. No dia que eu fui precisar de alguém, foi uma das maiores frustrações da minha vida. Um dia que eu fui contar com um pastor, eu fui pedir alguns conselhos dentro da Bíblia, logo lá no começo. E ele ficou indignado porque eu chamei ele de meu irmão. Na verdade ele não é pastor, ele é apóstolo, né? E eu já tinha sido levantado, eu já tinha recebido o meu apostolado. E assim, aquilo me frustrou demais. Eu não caí, não retrocedi, porque é a voz que você escuta que é a voz de Deus. Então quando o Senhor disse isso para mim, que ia acontecer algo comigo, aí eu lembrei o que estava acontecendo. Então, respondendo à tua pergunta, se eu tenho pessoas que... Eu admiro muitas pessoas. Uma das pessoas que eu tenho uma admiração, porque assim, é o Samuel Mariano. Eu tenho uma admiração pelo Samuel Mariano, pelo projeto Quero Almas, que é uma coisa que eu me identifico demais. Show de bola. Inclusive foi algo que o Senhor me colocou na minha vida. Pelos louvores. Admiro muito o pastor Adão Santos, porque a gente vê que é um homem que tem uma deficiência visual, mas tem uma unção muito grande. Lembrando que assim, você admirar alguém sem conhecer é algo muito ruim. Então assim, até às vezes perigoso, né? Perigoso. Então assim, eu admiro a obra executada, o trabalho que esses homens executaram. Como pessoa eu não posso fazer um julgamento porque eu não conheço de perto, não assisto a vida. Então para mim, homem de Deus é aquele que a gente sabe da conduta de perto. Tomar café junto. Tomar café junto, não é verdade? Então assim, essa é a minha visão. Legal, pastor. Então assim, por admiração eu tenho. É por isso que eu sempre tive esse cuidado, né? Então o que foi que eu fui fazer? O que o Senhor fez comigo? Ele mandou eu comer do rolo. Glória a Deus. Ele mandou eu comer do rolo, e todas as vezes que eu vou ler, a minha admiração por Paulo é muito grande, porque a vida de Paulo, ela bate muito com a minha vida, o sofrimento pelo Evangelho, porque se alguém disser que o Evangelho não te causa dores, é um mentiroso, ou então nunca viveu um Evangelho. O senhor está lá no Jardim Jatobá. Isso. Quantas igrejas, o trabalho que o senhor
tem lá, o senhor plantou, começou do zero, né? Isso. Trabalho lá. Como foi para o senhor, como é que o senhor enxerga o desafio de plantar uma igreja, de estabelecer um trabalho e ter carregar consigo aquele peso de formar obreiros e às vezes até de receber outros irmãos que vêm feridos? Como é que o senhor enxerga toda essa logística, essa questão na sua liderança? Nós somos loucos. É por isso que eu digo que ser pastor não é para quem quer ser pastor, é para quem foi chamado para isso. Porque ser pastor é você ter amor, irmão. É você amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não tenho como ser pastor se eu não tiver esse amor por Deus e nem amor pelas vidas. Glória a Deus. Eu vou apenas me importar comigo mesmo. A única importância que eu tenho é em tirar algum benefício. E eu posso dizer que o Evangelho, o benefício que você tem e a parte que ela te dá mais alegria são os frutos. E que frutos são esses? Exatamente de você ver alguém que chegou ali destruído ser restaurado, um casamento que chegou acabado e ser ali reestruturado novamente pelo Senhor, um usuário de droga que se liberta, né? É você chegar ali e ver alguém que veio do zero e agora começou a manusear a palavra de Deus. É isso que me alegra, porque o Evangelho do Senhor, ela não é uma fonte de riqueza, ela não é uma fonte de você se beneficiar de bens materiais. Jesus deixou muito claro isso na sua caminhada e deixou isso para nós. Então assim, respondendo essa pergunta de uma forma mais clara, viver esse evangelho de abrir uma igreja era outra coisa que eu nunca quis, na verdade. Eu nunca quis ser pastor. Como eu disse, eu sempre quis ser missionário. Mas quem é que pode mudar? Se eu quero viver para Cristo e o que Ele me entregou foi isso, e eu quero viver para Ele, então eu não tenho como exercer uma outra função se o que Ele colocou dentro de mim só vai servir para aquilo ali. Então quando Ele me chamou para viver esse projeto, na verdade nasce por acaso. Aí onde entra essa campanha, era sem intenção nenhuma. Então quando a gente orava ali buscando o Senhor, aí Ele ia trazer alguém, deixa eu participar da campanha. E esse participar da campanha, a pessoa era batizada com o Espírito Santo, né? Aí teve uma certa vez que nós passando ali pela José Basto, tinha uma família que morava na beira da lagoa ali em frente ao Habib's. Era 7 pessoas. E a gente pegou ali, levou aquelas pessoas, levava para casa, lá para casa. E quando a gente levava ali, aí tome-lhe demônio. A gente começava a fazer o culto normal, oração, de repente se manifestava demônio na vida daquelas pessoas. Ali era a experiência que o Senhor já estava nos dando. Diz, não pode ser normal. Então ali o Senhor expulsava, repreendia. E dali uma vez, certa vez, a gente empolgado disse, minha filha, vamos alugar um ponto e vamos colocar a igreja. Porque a gente indo para um culto, o Senhor disse, olha, guiados pelo Espírito Santo. Então quer dizer que aí nasceu o nome da igreja. Eu ia perguntar isso, o senhor acabou já. Pois é. Aí foi onde nasceu o nome da igreja, guiados pelo Espírito Santo, porque a partir daquele momento ali. Como é que o senhor definiria o DNA da igreja? O DNA da igreja que o senhor serve como apóstolo, como pastor, que o senhor lidera, né? Como é que o senhor definiria, ou define, né? O DNA. A gente acredita nisso, a gente pensa nisso. Pronto. Essa é a nossa visão. DNA é aquilo que corre nas veias. Isso. Né? O tipo sanguíneo que passa pelas nossas veias. E o que passa dentro do coração, da cabeça, que é Jesus, que é a cabeça da igreja. Ele pensa sempre no amor, no perdão, na misericórdia. E que nós venhamos ser exemplo dele como santos, representar bem o reino dele. O que eu busco ensinar aos meninos é sempre isso. Se você acompanhar as mensagens, você vai sempre ver que elas são mensagens de confronto, né? Porque ela vai nos confrontar em nosso próprio eu.
E a maioria das mensagens que o Senhor me dá é sempre voltada ao amor e ao perdão. E a gente vive muitos desafios, porque muitas vezes eu estou ali naquele altar e o Senhor diz: faz isso. E eu, como ser humano, muitas vezes fico intrigado ali comigo mesmo: Senhor, mas eu tenho que fazer isso? Faz isso. Como, por exemplo, levantar uma pessoa no ciclo que nós vivemos hoje. Então, tudo isso muitas vezes faz você ser apontado. Até um perdão que você libera para o irmão que errou te faz ser criticado. Aí, está passando a mão por cima do pecado dos outros. Não é isso. Eu recebi um perdão sendo pecador. E eu não pequei só uma vez. Nós pecamos de alguma forma. E se nós pecamos e nas nossas orações pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos perdoe. E muitas vezes nós vivemos no meio de religiosos que é dificultoso perdoar. Pastor, como é hoje, eu como pastor, viu, Kaique? Eu aqui enquanto pastor nessa igreja, eu converso muito com meus amigos pastores. E eu acho que o senhor vai concordar comigo, vai compactuar da mesma opinião. A gente tem um desafio de discipular, mas o nosso discipulado hoje é ter que ensinar o óbvio, devido a tanta religiosidade. Como é ter que lidar com isso, na sua opinião, na sua experiência, no campo onde você está engajado? Pronto. Qual é o maior desafio lá? É mais ou menos assim, ó. O maior desafio é os apontes, é as críticas, sabe? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma. Na hora que Deus diz, eu faço e acabou-se. Boa. Mas e eu tiro como uma mensagem. A gente prega. Legal. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser ouvir, show, né? É com Ele e Deus. Perfeito. Mas perfeito. O homem quer fazer pergunta. Quer fazer pergunta? O Sombra quer fazer. Deixa só ele terminar de responder a minha. Por exemplo, um dos maiores desafios que nós temos é porque assim, nós somos uma igreja que busca viver algo primitivo. Eu não posso mudar a identidade da palavra, irmão. Boa. Eu não posso. Sabe? Eu não posso, por exemplo, a gente discipula uns meninos desse, o Jackson, o Kaique. Eles que me conhecem, eles passam muito tempo comigo. E eles sabem que na hora que eu tiver que repreender, eu repreendo. Não tem negócio de vínculo de amizade. Na hora que eu tenho que abraçar, eu abraço. Se eu tiver que cheirar, eu cheiro. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa minha para eles, eu abro mão. O que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Mas eles podem vir com qualquer coisa, com muitos presentes para mim. Mas se ele tiver com um presente na mão e tiver algo errado, ele vai receber uma repreensão na mesma da hora. Porque é o que o Senhor me ensinou. Recebe, Jackson. Entendeu? É o que o Senhor me ensinou e é o que eu tento passar. A respeito de chamado, tem muitas pessoas barradas ministerialmente, exatamente por conta do homem. Eu vejo o chamado de que forma? E isso é bíblico. Isso é legal. Fala aí, Jesus, ele quando chama os discípulos para viver uma vida com ele, Jesus faz uma proposta: vem e te farei pescadores de almas. Correto? Correto. Mas se a gente perguntar quem era Pedro, quem era André, quem era Tiago, quem era João, quem eram os discípulos, né? Então quando Jesus chamou, eles foram. Jesus estava orando, desce, e no meio de uma multidão Jesus colocou a mão naqueles que ele queria. Logo de imediato Jesus titulou ele como o quê? Apóstolos. Quem entregou o poder? Jesus. Ou seja, te dou o poder sobre serpentes e escorpiões. Jesus entrega para aqueles homens poder. Porém, aqueles homens não tinham maturidade. Eles conheciam um regime passado, uma lei antiga. Porém, eles iam viver a nova aliança, que exatamente agora a oportunidade, que é a graça, a novidade de vida que Jesus oferece. Agora, por que então eles não começaram a exercer? Porque agora eles iam passar uma experiência com Cristo. Porém, eles já eram. Jesus já havia levantado.
Então assim, eles já eram, né? Então assim, a caminhada agora era longa. Então eles passaram um período com Cristo. E quando eu busco nessa mensagem, eu entendo uma coisa. Que enquanto Jesus estava ali, ele era o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo ensinando. Que é o papel que nós temos como líderes. É ensinar esses meninos. É ensinar o teu rebanho. Eu ensinar o meu, aquilo que Jesus nos ensina. Sim, senhor. Porém, vai chegar um momento onde eles vão estar executando. Porém, eu não posso deixar para... Se o Senhor me manda fazer, eu deixar para fazer só quando eu ver esses meninos afiados na espada. Por quê? Porque o testemunho que a Bíblia dá, a experiência de Paulo foi nativa. Não foi algo apenas verbal. Paulo sofreu pelo Evangelho. Uma outra coisa é as pessoas têm por ignorância dizer, não, mas aquilo ali foi naquele tempo, foi só os apóstolos de Cristo. Não, Jesus não deixa nada em falta, ele responde tudo para as pessoas. Quando Jesus chamou Paulo, Paulo era um perseguidor. Assim como nós temos muitos Saulos hoje que perseguem a igreja pela forma que ela... Eu acredito que você tem pessoas que lhe perseguem aqui. Talvez pela tua parede preta, talvez pela forma, pelos LEDs azul, entendeu? Porque tem pessoas que são conservadoras e para elas só valem aquilo, por isso que eu citei no começo, só vale aquilo que eles acreditam. Era a mente de Saulo. Saulo defendia o que ele acreditava. O erro de Saulo foi atacar a versão do Evangelho. O erro de Saulo foi atacar aquilo que Jesus queria fazer. E Jesus mostrou para ele que o que ele acreditava. Saulo, antes de ser Paulo, ele defendia a sua versão, não era? A sua versão. O que ele acreditava que era. Então assim, se ele cresceu daquela forma, ele ia defender a sua forma. Porém, isso não significa que ele é que estava certo. Então, quando Jesus, que é a verdade... Até ter um encontro, né, genuíno com Jesus. Até ter aquele encontro. Então, quando ele teve o encontro, o que é que ele fez? Poxa, tudo que eu aprendi não tem valor nenhum. E aí foi viver o evangelho genuíno de Cristo. Passou a sofrer o que ele não queria passar antes. Ele fazia as pessoas sofrerem e agora ele ia sofrer. Entende? Então... Vai, Valdo. O senhor finalizou o raciocínio, pastor? Finalizei. Vai lá, Valdo. Sua pergunta. Glória a Jesus. Pai do Senhor apóstolo. Pai do Senhor, meu querido. Vamos aqui. Na realidade, eu vou fazer logo duas, né? Pode ficar à Demorei vontade. a perguntar, mas vou perguntar logo duas, né? O senhor responde a primeira, né? Certo. Para o senhor, apóstolo, qual a maior dificuldade que a Igreja de Cristo está sofrendo nesse exato momento, nesse momento que nós estamos vivendo? O que o senhor acha? Qual a maior dificuldade que a Igreja de Cristo está tendo? É isso que a Igreja contemporânea tem nesse momento. E a segunda pergunta, né? O senhor pode emendar uma resposta na outra. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor tem a falar sobre o ministério apostolato nos dias atuais, nos dias de hoje? Pronto. Vamos lá, a primeira pergunta. A maior dificuldade que a igreja está enfrentando hoje é exatamente o que o Senhor profetizou lá atrás. Nós estamos vivendo os últimos tempos, certo? E o Senhor disse que ao aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. A maior dificuldade que a igreja enfrenta hoje é a apostasia. Uau. Muito né? bom. Exatamente a falta de amor pelo Evangelho. Muito bom, muito bom. Então o Evangelho ficou radical, ficou algo sem o brilho, não o Evangelho de Cristo, mas muitas coisas que estão sendo implantadas. E eu vejo o Evangelho, não tem uma página que eu abro aqui que eu não veja o Evangelho de Cristo com poder. O Evangelho de Jesus é poder. E o que eu vejo hoje é essa deficiência, né? Desde os jovens aos mais velhos, há muita resistência, né? E assim, a fome pelas coisas da terra arrancou a essência da fé. Uau. Entendeu? Foi pontual aí. Então assim, a maior dificuldade é, você vai ministrar para alguém que Jesus pede que negue-se a si mesmo, ele vai tentar de todas as formas modificar esse negar a si mesmo. Ele não vai querer levar isso conforme a palavra de Deus. Ele vai sempre... Uma foto aí, pastor.
ele vai sempre tentar modificar o texto, o contexto, para justificar as suas vontades. Então, assim, essa é a maior dificuldade. Eu até brinco, eu digo que tem gente que força tanto o texto que a letra geme. Geme. É legal, entendeu? Então, assim, é o que mais nós enfrentamos, porque, assim, para você formar discípulo, ele tem que estar disposto a servir. E se ele não estiver disposto a abrir mão da sua vida, não tem como ele servir ao Senhor. Então, quando você pega um discípulo que não está disposto, ele vai te dar trabalho. Eu costumo dizer assim, coisa... Segura essa aí, segura aí que eu vou fazer outra pergunta. Pode fazer. Linkada é essa daí. Aí o senhor responde a dele e eu faço a minha. Certo. A segunda que ele fez. Pronto. Como é que o senhor enxerga o ministério apostólico, né? Porque também é uma resistência muito grande. E eu vou falar assim, a Bíblia fala que de falsos profetas no Novo Testamento. A Bíblia fala também lá quando o Senhor escreve, né, envia cartas às igrejas da Ásia Menor. Para uma das igrejas, ele diz assim: eu tenho visto teu esforço e que vocês têm resistido àqueles que se dizem ser profeta e não são. Ou seja, vocês estão resistentes. O discernimento de vocês até está bom para compreender os falsos profetas, apóstolos dos verdadeiros. Então, se há falso profeta na nova aliança, se há falsos apóstolos na nova aliança, é porque existe verdadeiro. Existe. Não? Se existe falso é porque tem um verdadeiro. Isso. E é a intenção de Deus alertando sobre os falsos, não é dar brilho para os falsos, é dizer que apesar dos falsos existem homens que não se venderam. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. E é muito interessante essa pergunta, né? Porque acho assim, que é a que mais fazem, né, pastor? Na verdade, ninguém nunca me fez essa pergunta. Apóstolo, sem polemizar, foi só uma pergunta assim que eu queria. Eu compreendo e é uma pergunta muito proveitosa. Mas a ideia aqui a gente entende, Evaldo, mas a ideia é essa mesmo, porque essa é uma pergunta que a galera quer fazer. E assim, eu fico feliz por uma pergunta como essa, irmão Evaldo, né? Erivaldo. Por quê? Porque essa pergunta também me dá a oportunidade de responder a muitas pessoas. E assim, eu quero aproveitar esse momento aqui. Eu gosto sempre de estar dentro da palavra do Senhor. Sim, senhor. O que é falso e o que é verdadeiro? Vamos falar de apóstolo e vamos falar de superapóstolos, como Paulo disse. Não é verdade? Sim, senhor. Então assim, isso só abraça um título. Só pegou um título. É lógico que quem recebe algo como esse, recebe algo de Deus. Ou seja, ele deixa bem claro que para cada um chamado ele dá algo, né? São os projetos de Deus, não é um projeto do homem. É como se eu nem sabia o que era isso, na verdade, quando o Senhor me chamou. Então assim, quando ele começou a me dizer, esses sinais acompanharão aos que crerem. Eu tenho uma preocupação muito grande. O que é um falso profeta? E isso aí, seja ele missionário, seja pastor, seja apóstolo, seja diácono, seja presbítero, seja lá qual for a função dele dentro da igreja. O que é um falso? É aquele que não tem a verdade, né? O falso é aquele que não leva a verdade, é aquele que não tem um compromisso genuíno com Cristo, é aquele que não abre mão de si mesmo. Ou seja, o que é verdadeiro? É aquele que anda com a verdade. Então assim, a minha maior preocupação e levar para os irmãos é o Evangelho. E se você abrir a Bíblia, você vai ver que todos os discípulos, os apóstolos de Cristo, a preocupação que eles tinham era de falar de Jesus, era revelar o sangue de Cristo, era afirmar e confirmar que Jesus veio na terra como experiência para nos mostrar um caminho. Ele não tenta dar uma volta, eles mesmo entram nesse caminho, sofrem por este evangelho, sofrem nesse caminho, pagam preço, abrem mão das suas vidas para poder, por conta de um propósito. Qual é o propósito? Ver almas salvas. Ou seja, ele abre mão de si para ver alguém ali bem, que é exatamente o negar a si mesmo. E Efésios 4:11 diz, ele designou assim alguns, e não é todos, tá? Alguns para apóstolos. Aqui já dava para pregar, né? Alguns. Verdade, Para apóstolos. Fala aqui no microfone, pode vir aqui.
eu já ouvi muitas pessoas falar no dia de hoje que Jesus só escolheu os 12 apóstolos e que não existiria mais isso. Mas eu sempre tive um entendimento por esse versículo, a qual Paulo falou que uns são chamados. Então, além de Jesus ter escolhido aqueles, eles também são um espelho para que esse ministério hoje continue sendo firme, que é o do apostolado. Verdade. Então ainda eu tenho esse pensamento que uns, assim como o apóstolo Tiago e outros apóstolos que conhecemos, que não foi eles que se titularam a isso, assim como o testemunho do apóstolo Tiago, que é muito forte, que Deus designou a ele. Então, o Sagrado diz assim, ele, com E maiúsculo, ele. Ele, exatamente, Então é uma escolha de Deus. A dificuldade das pessoas é essa. Mas sabe por que tem essa dificuldade? É porque assim, ó. Você lembra de Jesus? O que é que acontece com Jesus? Jesus pregava com autoridade. Sim, senhor. Tinha certeza do que falava. E as pessoas olhavam assim e questionavam assim, quem é esse que prega com tanta autoridade? Com convicção. Porém, no meio do povo sempre tinha alguém para dizer assim, não é ele o filho de José? O grande problema é esse. Alguém olha e vê você. Sim. Não vê as tuas obras. O crente fiel, ele tem obras, tem frutos. Ele faz mesmo com medo, ele faz porque Deus está com ele. O crente que não é fiel, ele vai ter medo de se ferir, de se machucar. É por isso que a gente vê uma certa quantidade de pessoas que não crescem, não avançam. Pessoas que não são espirituais. Por quê? Porque na verdade eles só estão no meio religiosos. Entendeu? Eles usam o nome de Jesus, sim, tem até uma certa fé. Mas a fé deles é limitada naquilo que eles querem viver. Não é uma fé que vai levar ele a viver o sobrenatural. Então assim, em relação ao apostolado, o pastoreado, o que é que acontece? Se eu falhar hoje, significa que eu sou um falso profeta? Não. Um exemplo. O que pode dizer é que eu dei brecha ao diabo. Vamos supor. Quem escolheu Judas? Jesus. E escolheu para ser o quê? Apóstolo. Um apóstolo. Sim ou não? Sim, senhor. Perfeito. Mas quem foi Judas? Amante do dinheiro. Uma varenta. Então, quantos Judas não estão por aí? Caramba. Que foi chamado por Deus. Então, meu Deus, nós provamos Uau. com os nossos frutos. É com os nossos frutos. Judas expulsou o demônio, porque Judas estava entre os 12 quando Jesus disse que entregava poder. Sim ou não? Sim, senhor. Judas andou com Jesus, então significa, se ele entregou e os discípulos fez, ele também fez. Expulsou o demônio, curou o enfermo, porém, na primeira oportunidade que ele teve, ele deu as costas. A essência dele. Você está entendendo? Não deixou ir para o coração. Então, se você conhece um verdadeiro servo de Cristo, hoje, com toda certeza, eu posso lhe afirmar, os meninos me chamam de apóstolo, minha esposa me chama de apóstolo, e em alguns momentos, né, eu fico que ela me chama de meu esposo. Eu não tenho vergonha. No começo eu tive uma certa dificuldade, até por conta da rejeição de muitas pessoas, mas aonde eu ia, Deus usava alguém até sem ele entender. Eu me lembro de uma vez que um missionário foi na minha casa, na igreja, que era até lá em casa antes, que foi uma parte que eu não disse quando começou, mas a gente começou dentro de casa, né? E esse missionário foi lá e Deus usa esse homem de forma poderosa. E ele disse assim, eu vim aqui hoje entregar um apostolado. E eu sentado, e ele sem saber de nada. Ele não sabia. Nós já sabíamos, e ele não. E ele parou, na hora que ele disse isso, ele travou. Aí olhou pra gente e disse, ele ficou acanhado. Ele ficou meio envergonhado do que o Senhor mandou ele entregar. Porque isso realmente mexe com a mente das pessoas. Mas sabe por que é isso, pastor Júnior? É porque as pessoas estão tão apegadas a um nome, a um título, que não conseguem ver a essência. Eu falava sobre honra. Domingo eu comecei uma série de mensagens sobre honra. E eu tenho aprendido, eu até reparti isso com a igreja aqui. As pessoas, infelizmente, isso é tudo cultura, né? O povo aprendeu a honrar o título, a posição,
e não uma pessoa. Verdade. Né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12 que os membros menos decorosos, os mais fracos, a estes nós damos mais honra. Paulo está dizendo. E ele define por que o papel de alguns membros da igreja é dar honra para quem não tem. Exatamente. Para os membros menos decorosos, né? Aí ele diz assim: porque isso é atitude de gente nobre. E olha que chave poderosa. Gente nobre não desonra ninguém. Verdade. E todo cristão que recebeu Jesus é um nobre. Jesus te fez nobre. Porque a Bíblia diz, o texto sagrado diz que ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez assentar entre príncipes, irmão. Verdade. Então, nobre entende de honra porque ele tem honra. Tanto que a Bíblia diz para a gente dar honra a quem tem. Então, as pessoas infelizmente aprenderam a honrar o título. E essa é a dificuldade nesse aspecto que o senhor está falando aí. Porque as pessoas, e quem honra o título, honrar o título não é honra. Verdade. É bajulação, é babança. Bajulação. Concordo. Viu? Porque o meu papel é honrar o Senhor. Verdade. O Senhor tem honra. O meu papel é honrar Ele. É honrar a igreja que você como pastor. Verdade. Se o Brasil... É porque a galera olha muito para as pessoas, para quem está dando mau testemunho. E é muito assim, quando critica o Senhor pelo seu ser apóstolo, a verdade é o seguinte: só faz uma crítica hostilizante quem não faz nada. Verdade. E não é um desabafo aqui, gente. Entenda, com muito carinho. É só pensamento. É pensar. Entendeu? A galera fica agredindo as pessoas gratuitamente na internet, sem conhecer a história, sem ir lá ver como é que é a obra lá. Deixa eu dizer algo para ti aqui. E isso é importante. Há uma cultura de desonra muito grande. E a cultura de desonra, ela deixa os pregadores estéreis. Tem ministérios estéreis que não geram absolutamente nada. Mical desonrou Davi. Verdade. Ela ficou estéril. Verdade. Ana fez diferente. Ela poderia fazer como o Mical, mas quando ela entrou lá em Eli estava desconcertado, omisso, em pecado. Verdade. Mas quando ela chega lá, o homem disse: você está bêbada. Ela não desonrou o homem apesar da sua queda. Apesar da sua queda. Verdade. Eu percebo que Deus às vezes permite a queda de alguns grandes homens e notáveis homens do reino para testar o nosso grau de honra. Com certeza. Se a gente bajulava ou se a gente honrava. Verdade. Se a gente era só mais um babão na igreja do pastor ou se a gente estava lá servindo a visão que Deus confiou ao homem de Deus. Glória a Jesus. Então, honre teu pastor, irmão. Honre a unção. Eu aprendi muito cedo. Eu tinha uma resistência com relação a aquela frase que alguém diz assim, a unção que você respeita, você atrai. Eu até formulei essa frase, né? A unção que você honra, você recebe porção dobrada. Porque a Bíblia diz isso. E mostra, né? Em algum trecho mostra. Eliseu andou 20 anos com Elias, irmão. Depois de mais de 20 anos receber. Ele honrou aquela unção. Josué, Moisés, né? Os caras fizeram coisas ainda maiores. Verdade. A morte de Eliseu, ele ressuscitou um morto. Verdade. Porque então respeite a unção que está sobre as pessoas que te servem. Isso é tão importante. Verdade. Que muda até a forma. Jesus disse assim, receba um profeta na qualidade de um profeta e você receberá galardão de. Isso serve para toda a liderança na igreja e para qualquer membro da igreja. E tem muita gente sofrendo por conta da desonra. Tem muita gente sofrendo dentro de igreja porque não honra. Né? E se a Bíblia diz que aquele que dá um copo de água sequer a uns daqueles por considerar meu pequenino, com toda certeza será recompensado. Tem gente que não está sendo abençoado porque desonra, né? Porque quebra princípios. E se tem uma coisa que Deus não vai contra jamais, é da sua palavra. Quem quebra o princípio vai ser quebrado por ele. Verdade. Então assim, e sem contar que assim, há um papel invertido hoje, né? Eu não vejo o que Deus me entregou como uma posição de vantagem. Eu não posso ver isso. É uma vocação, né? Você está entendendo? Eu gosto, por isso que quando eu falei em relação a se eu tinha alguém como espelho, se eu lia livros, não. O único livro que eu leio, Bíblias eu tenho várias em casa, né? E eu gosto muito de ler, meditar. Eu já passei tempos lendo livros da Bíblia, né? Capítulos e capítulos. E chegou um momento onde eu parei para ler versículos,
Porque assim, você já lê um versículo, Deus já abre um leque, né, dentro de... Então assim, há um período que você precisa ler muito, e há um período que você vai agora fazer dentro de uma chave, né? Sempre trazendo o contexto, né, do que está escrito. Então o que acontece? Em relação a isso, se nós observarmos o evangelista João Batista, né, quando ele veio pregando acerca de Cristo, João Batista tinha seus discípulos. André era um discípulo de João Batista. Porém, quando Jesus é revelado, João Batista olha e diz: ó, ali está o Filho de Deus, o Cordeiro Santo. Ou seja, mesmo ele sendo conhecido, mas ele sempre teve um propósito de dizer: eu não sou nada, ele sim. Eu não sou digno nem de atar a sandália dos seus pés. Que eu diminua e que ele cresça. Glória a Deus. Essa é a essência do evangelho. Você pode receber nome, cargo, função, Meu Deus. mas temos que ter um único pensamento: nós não somos nada, barro, pó e cinza. O título que eu não foi algo que eu escolhi, Deus me deu. Porém, muitas vezes as pessoas apontam: mas vai viver a minha vida. Todo título na Bíblia, ele não é um nome, não é uma nomenclatura, não é mais uma medalha. Meu filho, o título, ele traz consigo encargos. Você nunca vai ver um apóstolo sem cumprir o trabalho de plantar a igreja, de desenvolver, Verdade. estabelecer um trabalho evangelístico, sei lá, missão. Todo título, dentro dos próprios ministérios, dos 5 ministérios, em Efésios 4:11, que o Jackson mostrou aqui pra gente, você sempre vai ver, ó, o título, a posição linkada à ação. Então, Verdade. o chamado traz ação. Com certeza. Não é? O nome é o que menos importa, irmão. Você tem que saber o que o apóstolo está envolvido. E detalhe: O que ele está fazendo por ele. vai montar uma igreja sem ter dinheiro para ver. Porque é muito fácil você ter malotes de dinheiro, projetar, faz ali todo o esquema ali, e diz assim: bom, nós vamos gastar isso e aquilo, então vamos lá. Isso assim é muito bom. E você fazer Deus mandando. Há uns dias atrás, nós estamos com uma certa dificuldade, porque uma das outras dificuldades que tem hoje no meio evangélico é as pessoas ajudarem a obra. É a falta de amor. Quando fala de falta de amor, ela está abraçando tudo. É muito mais fácil alguém ajudar pessoas que são pidões, né? Gente safada. De que as pessoas que verdadeiramente... Por exemplo, tem um tipo de mensagem que eu não gosto de ministrar. Se você disser assim: então você é covarde. Eu prefiro ser covarde, mas eu não gosto de tocar em assunto. Mas eu tenho que ensinar, porque é bíblico. É sobre oferta e dízimo. Se tem uma coisa que tá, esses meninos aí, se eles disserem como muitos que fazem disso todos os dias a mesma coisa, certo? A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Porque é que muitas vezes, dentro de uma mensagem que você ministra, que o irmão deve perdoar o irmão vai lá e perdoa. Quer dizer que nenhuma mensagem que você ensina que a obra necessita da contribuição do irmão, será se eles não aprendem? Aprende, irmão. Se você falar de bonância para o irmão uma vez na igreja, num culto, ele sai dali cheio, está crendo e acreditando. Mas se você for contar os problemas da obra: ó, gente, o aluguel está atrasando, a gente tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, porque é uma instituição que é aberta às pessoas. Não tem ajuda governamental. Não tem ajuda governamental. Então a gente vai somar com a vida das pessoas que estão sendo ali, de uma certa forma, beneficiado no reino do céu. Ou seja, alguém está pagando o preço para receber algo da parte de Deus que não recebe de graça. Entendeu? De graça no sentido, você não paga dinheiro por ela, mas você dá uma vida, você renuncia, você abre mão. Eu abri mão de uma loja, né? Eu tinha uma loja, abri mão dessa loja e não me arrependo de forma nenhuma. Pergunta? Manda aí a pergunta. Apóstolo, já que nós tocamos, o senhor tocou aí nesse assunto, né, que é muito pertinente para a obra do Senhor e principalmente para a obra missionária, para o homem, para o apóstolo, para o pastor que leva a sério a obra de Deus, que é
acerca de missões e a obra de Deus não vai para frente aqui na terra sem aquela ajuda financeira propriamente dita, né? Nós estamos vivendo, né, findando, eu creio que já passou essa pandemia que teve aí no Brasil, né, onde muitas igrejas, né, nosso estado, né, fecharam as igrejas, né? A gente não poderia ter culto na igreja, só online, né, e todas essas coisas todas. Como foi para o senhor, como pastor, como apóstolo, tomando de conta de igreja, implantando igreja, financeiramente? Como foi que a igreja passou? Não que eu queira saber, assim, é porque tem vários pastores que nós conhecemos que tiveram essa dificuldade, porque assim, não tinha culto. E a igreja, como o senhor mesmo falou, sobrevive de dízimo e oferta que os fiéis trazem à igreja. E como foi assim, esse tempo, a sua experiência nesse período de pandemia, pastor? Pronto, foi assim. Na primeira fase da pandemia, nós estávamos exatamente como aqui. A igreja funcionava embaixo e a casa em cima. Eu até hoje moro de aluguel. Por enquanto. Isso, em nome de Jesus, eu creio. É uma coisa que eu peço a Deus, mas eu estou na dispensação do Senhor. No dia que Ele se agradar e dar, eu recebo de todo carinho. Então, assim, essa questão na pandemia, no momento da pandemia, quando houve ali, tinha que fechar as igrejas, eu fechei por uma semana. Por obediência, eu disse, não, eu não vou abrir. Porém, eu em oração, o Senhor disse, abra. Eu disse, Senhor, mas a tua palavra diz que obedecer, né, as leis constituídas na terra. O Senhor também disse, quem fez a lei? Quem é maior, eu ou a lei? Eu não estou ensinando ninguém aqui a ser rebelde e desobediente. Eu estou falando do que aconteceu comigo. Então, como eu morava em cima, o que foi que eu fiz? Eu desci, comprei o álcool em gel, colocamos ali. Na verdade eu nem comprei, a irmã que abençoou, se não me engano. Se for falar de financeiro, nós desde o começo sempre enfrentamos os mesmos problemas. Se você perguntar se a igreja tem fundo de caixa, meu Deus, não é empresa, não tem como ter, porque despesas nós temos diariamente. Se a igreja tem dívida, tem que ser paga, tem, porque a gente precisa honrar uma dívida que é feita aqui na terra. Então, assim, o que é que acontece? Quando fechou aquelas situações, eu fiz que nem Davi. Quando o gigante se levantou, Israel, Saul e seus soldados fizeram o quê? Se esconderam. Porém, Davi vem e vai desafiar o gigante. Eu disse, Senhor, o Senhor está me mandando, eu vou, mas eu corro o risco de ser preso. Aí eu me lembrei de uma coisa: se tu for preso, não se preocupa que tu vai fazer. Eu sempre busco tirar proveito. Se eu for preso, lá também tem alma. Eita. Então, eu vou falar de Jesus de alguma forma. Né? Eu sempre tive esses pensamentos, sabe, pastor Júnior? Pastor Erivaldo. Profetizou aí, glória a Deus. Eu sempre tive isso. Eu sei que não existe o acaso. Quem vive para Deus, irmão, pode viver situações ruins, mas ainda é projeto de Deus. E quando Deus me mandou, eu estou a serviço dele. Então eu desci. O culto foi uma benção, deu igreja cheia. E não era o meu intuito de estar trazendo o povo de jeito nenhum. O povo ficou carente. Muita gente com medo, se arrependendo, renovando a aliança com Deus. Porém, no primeiro dia que eu abri, eu recebi uma bênção. Olha, se eu não tivesse feito isso. A obediência. Era eu abrindo e o diácono chegando. Glória! O que foi que eu comprei? Comprei sem R$1 no bolso. Comprei uma bateria, que é aquela bateria da igreja. Guitarra. Caixa de som. Eu sei que a conta deu quase R$5.000.
sem R$1 no bolso. Tudo que eu dei foi R$300 de entrada. O culto ia começar e eu dentro do carro trazendo as coisas. Eu disse: Jesus, agora no começo de pandemia, como é que eu vou pagar esse negócio? O Senhor nos deu condição de pagar, de honrar cada centavo que foi investido ali. Sabe? Detalhe, sem estar apelando para o povo, matando o povo, oprimindo o povo. Porque tem gente que muitas vezes não vem para uns cultos de muitas igrejas porque tem medo de ser saqueada. Eu fui num culto uma vez, de verdade. É literalmente saqueada, né, pastor? Eu fui num culto uma vez. Para saquear é o inferno, né, pastor? Verdade. Eu fui no culto uma vez e assim, nesse culto o pregador disse bem assim: isso já tinha passado as ofertas, né? Senhor. Gente, eu quero que você coloque a mão no bolso. Primeiro ele falou de bênção e tal. Eu quero que você coloque a mão no bolso e pegue o menor valor que você tiver no seu bolso. O cara botou a mão, ele disse: fecha a tua mão. Você crê? Todo mundo crê. Acredito. Agora tu vai pegar a maior nota que tiver e vai segurar com a outra mão. O povo lá pegou e está lá, ó, você não queria profetizar. Ele disse: agora você vai abençoar para a igreja, porque não é mais seu. Irmão, eu olhei, eu disse: Senhor, estou com vontade de ir embora daqui. Sabe, eu fiquei morto de vergonha, porque aquilo não se faz. Sabe, é obrigação do irmão, por mais humilde que ele seja, ele venha ter amor de abençoar a obra. Se ele não quer, não vai ter valor nenhum ele abençoar sem vontade. E o nosso desejo é que os irmãos sejam abençoados junto com a igreja. Porque não adianta ele vir lá e abençoar, mas o coração dele não está com vontade de abençoar. Ele não vai ser abençoado, porque ele não está dando de coração. Então, a gente ensina que as pessoas amem a Deus, que amem a obra. Então nós temos essa dificuldade, pastor Júnior. E não é fácil, porque eu não posso abrir mão do chamado. Eu acho que todo pastor que tem um trabalho sério, ele atravessa esse mesmo desafio. Atravessa. Porque é como o senhor mesmo pontuou, as pessoas elas têm uma inclinação muito maior para a gente que age de má fé, gente que falta com a verdade. Verdade. Né? Mas Deus é muito lindo porque Ele tem seus meios, as estratégias, a direção. E o senhor, com a sua experiência, falou que simplesmente obedeceu a voz de Deus de um momento bem improvável. E ainda que no momento improvável, que não era só para o senhor, era para todo o Brasil, né? O mundo inteiro. O senhor usou, como outros valentes que talvez estão nos ouvindo, a abrir a igreja, ouvir a voz de Deus, obedecer. Exatamente. E o resultado da obediência foi honra de Deus em um tempo como Glória José, Jesus. né? Que Verdade. prosperou quando no momento mais improvável José prosperou. A gente também viveu esse mesmo nível de experiência. Isso é gostoso, né, demais. pastor? Eu queria aqui, ó, eu quero aproveitar aqui que o Kaique está aqui, o Jackson. Eu queria, Kaique, que tu fizesse uma pergunta para o teu apóstolo aqui. Pode vir aqui, ó. Eles vieram, eles conhecem melhor do que eu. Então talvez eles tenham uma curiosidade, né? Verdade. Acompanham. Kaique é a ovelha dele aqui. Eu queria saber do apóstolo, né? Qual é a maior dificuldade assim que ele encontra na área assim do evangelismo, né? Na questão das pessoas receberem a palavra, né? Qual é a maior dificuldade que ele acha que é assim para a questão do evangelismo? Legal. Me empresta aqui, descarregou. Essa foi muito boa, muito boa, muito boa. Porque o povo tá assim direto no celular, no meio da rua, né? E eu achei legal essa pergunta. Se o senhor quiser vir mais pra cá, pode. Vixe, essa é grande. Tá certo. Eu acho que a maior dificuldade em relação
ao evangelismo na rua, é isso? Ou em geral? Legal. Pronto. Muitas pessoas, na verdade, elas são feridas, certo? E muitas dessas pessoas são feridas exatamente por pessoas que levavam a palavra. Paulo, quando vai dizer para Timóteo que ele recomende os diáconos ou os obreiros, que ele maneje bem a palavra do Senhor. E nós precisamos entender que quando nós vamos falar de Jesus, nós não estamos ali como alguém que é melhor do que eles. Nós estamos ali como alguém que tem algo a oferecer para ele. É como se tivesse um bolo recheado, daquele bem caprichado, e que você tivesse com muita vontade de comer, mas você não vai comer, você vai ter que dar ele para alguém. Então você não vai, toma aqui esse bolo aqui. Não, toma esse bolo, eu trouxe para você. Então, a maior dificuldade hoje é exatamente isso. Eu nunca me deparei, na verdade, com alguém que retrucasse comigo a respeito da palavra de Deus. Porque muitas vezes você pregar o evangelho não é somente você ir lá e levar, Jesus te ama. Não, tem uma questão de educação, né, de abordagem. Como você chegar nas pessoas? Eu me lembro de uma vez, de um evangelismo na rua. Nós saímos para evangelizar, eu, minha esposa e alguns irmãos da igreja, um obreiro. E aí agora é um caso diferente. Por quê? Quando eu saí, tinha um rapaz sentado na calçada. Ele estava com boné baixo. Oi. E quando eu me aproximei dele, eu coloquei a mão no ombro dele e fui dizer: oi, tudo bom? Boa noite, você está aí se alimentando? Deixa eu falar algo para ti. Ele calado estava, ele continuou. E eu percebi que aquilo ali não estava agradando a ele. E quando eu percebo que algo não está agradando, eu preciso entender uma coisa. Jesus disse que no lugar que não te receberes, sacode a poeira dos teus pés. Então assim, nós não podemos ser abusivos. Ou seja, às vezes é porque as pessoas forçam. Quando o cara não quer ouvir, o crente vai retrucar. Aí fica aquela disputa. Nós não precisamos disputar. Nesse dia, ele não respondeu. Então, quando ele não respondeu, aí eu disse: pô, irmão, tudo bem. Deus lhe abençoe. Você recebe pelo menos o panfleto? Ele disse: poxa, assim está difícil. Foi. Ele disse: poxa, assim está difícil. Eu disse: amém, Deus lhe abençoe. Saí. Quando eu saí, que eu olhei para trás, o obreiro já estava com ele em pé e abraçado no ombro dele. Eu disse: pronto, eu só posso estar com um capeta no couro, que o cara não... Como é que o obreiro conseguiu levantar o rapaz e eu não? Só que assim, eu não coloquei como se eu fosse melhor do que ele. É porque o obreiro, ele estava numa fase de aprendizado e tal, e assim, ele não tinha muito. Porém, eu imaginei: não, mas Deus faz do jeito que quer. Eu pensei isso imediato. Aí, quando eu levantei, ele gritou: pastor. Eu disse: não, meu filho, conclua aí a obra. Porque eu quis ficar um pouco de longe. Por quê? Porque eu vi que o rapaz não se alegrou comigo, né? Então eu disse: não, meu filho, faz o seguinte, conclua aí a obra, ore por ele. Ele quer ser... pastor, ele quer oração. Rapaz, aí eu vou lhe dizer o que estava acontecendo. Quando eu me aproximei, o que aconteceu? Ele virou de costa. Aí eu digo: aí o Senhor me fez sentir a presença. Ele estava tomado por um demônio chamado Zé Pilintra e Exu Malandro. Na mesma da hora eu disse: opa, agora eu sei porque que tu nem para minha cara quis olhar. Eu corri para frente dele, ele deu as costas de novo. E quando você agora vai afrontar ele, ele se indigna. Então ele se revoltou muito, ficou indignado. Então naquele momento já não restava conversa, era oração. Eu impus as mãos sobre ele, e quando eu coloquei a mão, ele caiu no meio da rua mesmo. Deixou o rapaz. Quando deixou o rapaz, você via que o rapaz era totalmente diferente. O rapaz em si conversou conosco, mas ele estava tomado por demônios. Aí eu olhei para o obreiro e disse: agora quem tem que ter cuidado é ele, porque ele está tendo afinidade com o inimigo. Você está entendendo?
Então assim, aquilo ali serviu para mim como um exemplo, como um testemunho, como uma experiência. Então assim, por exemplo, o Kaique, lá perto tem um local onde fica muitas pessoas que bebem. E eu coloquei esses meninos em missão esses dias, disse, ó, uma semana vocês vão evangelizar todo dia. E eles tiveram resultado, né? Teve um rapaz que ele levou uma vez, que vive dia e noite no álcool, e ele passou aí sozinho, né? Então assim, é algo, a dificuldade maior do evangelismo da rua está dentro de nós, né? É muitas vezes o comodismo, o medo de falar de Jesus, até porque guiado pelo Espírito Santo, já diz tudo, ele que leva aonde ele quer levar. Não é todo mundo que nós vamos deparar na rua que o Senhor tem uma proposta naquele dia. Eu acredito muito nisso, porque se você observar, o Senhor pega Filipe no momento em que ali Samaria, aquela região ali estava em alta, o evangelho explodindo ali, todo mundo querendo pregar entre os povões, né, entre a multidão. Aí Jesus pega, o Espírito Santo pega Filipe, ele é bem claro em dizer que é o Espírito Santo, e ordena que ele desça na estrada deserta, né? E lá ele vai encontrar um eunuco, um homem, né? E que pregue para ele. Ou seja, quando ele começa a seguir ali, ele vai ver uma carruagem, o eunuco está lá, lendo o livro do profeta Isaías. Porém, ele não compreendia nada do que estava escrito. Então, em meio a uma conversa, ele teve a oportunidade de falar sobre Jesus. Aquele homem foi batizado, porque é uma outra coisa, sabe, Pastor Júnior, a respeito do batismo, é uma outra coisa que tem tomado como religiosidade no meio do povo, né? Porque você vê como a Bíblia ela quebra muitos protocolos humanos. Aquele eunuco, naquele mesmo momento em que ele nem sabia, a Bíblia é bem clara em dizer, ele nem sabia do que se tratava. Ele estava lendo, mas ele perguntou a Filipe, de quem isso aqui fala? Como é que eu vou entender? Eu leio, não entendo, como é que eu vou saber? Ou seja, me ensina. Então ele aproveitou, porque o capítulo que falava exatamente do sofrimento de Cristo. E ele foi, aproveitou e abordou sobre Jesus, o Filho de Deus, que morreu para salvar o mundo, né, do Espírito Santo, do batismo, do arrependimento. E ele disse, bom, ali tem água, o que é que me impede de ser batizado? Ele disse, nada. Se você for perguntar, o que é que te impede hoje de ser batizado? O homem. O homem impede o outro ser batizado. O homem impede do homem viver uma experiência com Deus. Então a maior dificuldade do evangelho hoje é o próprio ser humano. O Espírito Santo ele ainda é o mesmo, Jesus ainda é o mesmo, a palavra não mudou, a mesma fórmula ainda continua, né? Então a gente precisa viver essa experiência e ver esses desafios. Essa questão de você viver o Espírito Santo, tem um casal de pastores, é o pastor Bruno, a pastora Joana. Eu me lembro de um dia, para você ver como a gente tem que viver tantos desafios, que a gente sabe que vai ser apontado, mas o que mais vale é Deus estar ali contigo, né? Paulo disse, se eu tivesse que agradar o homem, eu já não seria mais servo de Cristo, né? O Senhor nos levou até a Caucaia. Quando a gente chegou lá, na casa da pessoa, para fazer uma oração ali, e era só uma oração, de repente o Senhor vai e diz assim, levanta eles como pastores. Eu disse, meu Deus. E detalhe, eles não tinham experiência. Não tinha. Entendeu? E eu disse, Senhor, isso aqui é uma loucura. Mas eu disse, levante eles como pastores. E naquele momento eu estendi as minhas mãos, fiz o que o Senhor mandou. Lutei para não agir como incrédulo naquele momento. Sabia que ia ser criticado por muitas pessoas. Quando eu impus as mãos, ele caiu. O Senhor operou e hoje eles são pastores. Ensina como a gente ensina, enfrentou tudo que a gente enfrenta, passou por muitas coisas, né? Tão firme, tão de pé. Ou seja, aí você vai ver hoje, prega em várias igrejas, o que muitos pastores que foi formado por homem não faz, eles fazem. O amor que eles têm pela obra, muitos que foram formados pelo homem, né? Que tiveram que passar por curso, concurso, isso e aquilo, não fazem. É por isso que eu acredito no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo para mim é a essência. Glória a Jesus. Pessoal, nós já estamos finalizando a nossa live Papo de Profeta. E eu quero já agradecer ao Senhor por de forma tão honrosa, tão cordial, aceitar nosso convite. E eu sei que a bagagem que o Senhor tem dava um bate-papo aqui de dias. O Senhor tem muita coisa boa para contar.
Como é a parte 2, né? Quem sabe, né? Já vamos deixar pendurado aqui essa parte 2 pra gente abordar. Hoje a gente fez muito aberto. A gente não colocou temática nenhuma. Geralmente em off a gente conversa com o convidado sobre aquilo que a gente vai falar. Mas ele disse, a gente pode falar sobre qualquer coisa, pastor, sobre tudo, né? E foi bacana, porque a gente costuma ser bem natural. E vocês que já acompanham a live já sabem como é que a gente trabalha. Nosso finalzinho, a gente faz as nossas considerações finais ao convidado. Tá bom, pastorzão? Meu apóstolo, muito obrigado. Obrigado, Jackson. Obrigado, Kaique. Obrigado mesmo, de verdade, viu? Deus abençoe vocês de forma poderosa. E ó, vocês, cara, são top demais, ó. Vocês são gente boa demais. É bom ver jovens assim, amantes da obra de Deus e que colam em homens com experiência, com a bagagem. Eu, muito novo, assumi a igreja justamente pelo fato de eu me associar com homens, né, de experiência. Por isso que as pessoas dizem, como é que esse menino vai ser meu pastor? Mas eu aceitei Jesus e não estava cercado na mocidade. Eu colava no meu pastor. Era pegando papel de luz da igreja para pagar, era indo pagar um negócio da igreja, era lá servindo de alguma forma, era perguntando o que eu podia fazer, pega na chave da igreja para orar. Você me perguntou a respeito se eu tinha alguém lá fora. Lá fora eu tenho admirações da obra, né, que eles fazem. Mas essa aproximação, por isso que eu faço questão, boto dentro da minha casa. Eu abro as portas da minha casa, tanto para ver o meu proceder com a minha esposa, o meu comportamento com as pessoas que vão na minha casa. Porque eles precisam aprender com o contato, né, na prática, é vendo. Jesus colocou, foi perto um do outro, né, tudo que na minha cola, vem me seguindo. Exatamente, entendeu? Então isso é gostoso, isso é bom. Porque você cresce mesmo maduro, cresce ali com força. Glória a Deus. Vem ver, né? É isso, gente. Então, pastor não é um pregador, irmão. Discipulado é relacionamento. Jesus não disse assim, ó, vou escolher vocês 12, aqui está minha cartilha. Não. Ele fazia e ensinava. Lucas, em Atos 1, ele vai dizer assim, ó, eu escrevi o segundo tratado do Teófilo das coisas que Jesus não apenas fez, não, falou, mas ensinou. Quer dizer, ele falava e fazia. Ele fazia, mas falava. E isso é ser um apóstolo, isso é ser um pastor, isso é ser um líder. Tá bom? Eu quero que o senhor deixe uma palavra para o nosso público, para as pessoas. A gente já pode ficar de pé. O senhor vai direcionar, ele vai colocar o zoom ali, ó. E o senhor vai deixar uma palavra para o pessoal, para o seu público também, que boa parte do pessoal estão aí também acompanhando, ou vão acompanhar depois, né? Se porventura estiverem no trabalho. E em seguida o senhor vai fazer aquela oração pelas pessoas, a gente finaliza. Tá bom, apóstolo? Bom, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é uma mensagem de encorajamento, na verdade. Porque tem muitas pessoas, principalmente jovens, e eu estou aqui diante do pastor Júnior, que já ministrou lá na igreja. Tenho um prazer de estar aqui com ele hoje. E é jovem. A Bíblia, ela não escolhe por idade. O Senhor chama aqueles como Davi, segundo o seu coração. O Senhor chama para que nós venhamos o amar. A tua idade não define o teu amor. O teu amor você que precisa gerar por Cristo. E o mandamento do Senhor é amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Se você despertar esse amor acima de tudo por Deus, você vai olhar menos para você, se preocupar menos com você. Você vai amar mais o teu próximo, vai buscar viver mais para Deus, vai descobrir os projetos de Deus na tua vida. Então tem muitas pessoas que estão barradas, exatamente porque não se dedicam àquilo que Deus, não busca descobrir aquilo que Deus tem reservado. Então corra atrás, busca o Senhor, peça a Ele que revele os projetos dele na tua vida. Se desespere mesmo por Cristo, dobra teu joelho no teu quarto, seja onde você queira buscar o Senhor, mas anseie por esta presença, pelo Espírito Santo, todos os dias da tua vida. Todos os dias, no teu amanhecer, no entardecer, no anoitecer, na madrugada, faça tudo
tudo, mas tudo que demonstra a Deus, o quanto você almeja viver os projetos dele. E eu posso lhe afirmar que Deus cuidará de você e cuidará do teu ministério e te fará viver coisas que você nunca viveu, até mesmo aquilo que o homem disse que você não poderá viver. Jesus diz: você pode viver, não o projeto humano, mas os projetos dele para a tua vida. Amém? Então, eu quero orar por pessoas que têm um chamado de Deus, que já sentiu no coração, que já recebeu. Não é empolgação, mas já ouviu. E o Senhor já tem cobrado, porque tem muitas pessoas que Deus tem cobrado de fazer, de viver e de executar. E muitas vezes fica intimidado por conta da religiosidade. Vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Deus vivo, santo, Deus poderoso e Deus maravilhoso, meu amigo Espírito Santo, eu te agradeço a oportunidade que tu me deste de estar aqui hoje, falando um pouco do meu testemunho, da experiência a qual tu me concedeste, Senhor, na qual eu sou muito feliz, Senhor, por tudo que o Senhor tem me ensinado. Estou feliz por estar aqui com os meus irmãos em Cristo, falando de Ti, o quanto Tu és maravilhoso, Senhor. Mas eu sei que do outro lado, Senhor, tem pessoas que estão paradas, estagnadas, pessoas que já não conseguem mais sonhar, pessoas que já até ouviram do Senhor, meu Deus, que devem marchar, que devem avançar, pessoas que o Senhor já confirmou, reconfirmou, que tem chamado com elas. Mas muitas vezes, Senhor, nós sabemos que por conta, Senhor, de uma religiosidade que o Senhor sempre abominou, que o Senhor sempre vomitou, o Senhor sempre rejeitou, Pai, muitas vezes intimidado por essas pessoas, meu Deus, porque às vezes as pessoas dizem quem pode e quem não pode, às vezes as pessoas dizem quem deve e quem não deve, Senhor. Eu peço a Ti que encoraje essas pessoas com Teu Espírito hoje. Eu profetizo o Espírito Santo de Deus tomando você neste momento. Eu profetizo o Espírito Santo visitando a tua alma agora, visitando o teu interior e o teu coração. E aquele fogo que ardia, aquele desejo que Deus colocou no teu coração, que se apagou, em nome de Jesus, se acenda agora, se acenda agora o desejo, a fome, a sede daquilo que Deus já colocou. Meu Deus, faz acender agora no coração desta pessoa, esta alma aflita, cativa, oprimida. Senhor, nós profetizamos em Teu nome a libertação desta alma agora. Nós profetizamos a cura neste coração, nesta alma. Você vai viver o projeto de Deus. Satanás não vai barrar mais você. Você vai avançar. Esse ministério vai avançar. Deus vai tirando as barreiras, vai colocando as barreiras que se levantaram, os gigantes que se levantaram na vida dessas pessoas. Nesta noite, Senhor, eu não sei se vai ser com pedrinhas, eu não sei com que vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza, movido pela Tua palavra e pela fé, Senhor, e pela Tua presença que há dentro de nós, Senhor, essas pessoas vão crescer, vão avançar, vão anunciar a Tua palavra, vão anunciar a Tua verdade, porque há um povo, há uma multidão necessitando ouvir de Ti, Senhor. E eles são os canais Teus nessa terra. Foi eles que o Senhor escolheu. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, desfaz hoje todo engodo, todo embaraço. Desfaz hoje todo engodo, todo embaraço. Eu sinto Jesus visitando pessoas que estão nesse momento e que serão alcançadas ainda. É com você que o Senhor está dizendo:
Ele está quebrando a barreira que se levantou diante de ti no teu coração. E Tatilá que a Súria Labaiá sai, segurando nas tuas mãos e te mostrando o caminho, te mostrando por onde tu começar. Tem pessoas que dizem, mas eu nem sei por onde começar. O Senhor diz, apenas confia, porque eu seguro nas tuas mãos e te conduzo no centro da minha vontade. Não temas, porque tu não estás só. Deus abençoe, em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade.